Antes de DLCs pagas em disco, jogos questionáveis e até final de jogo tendo que ser pago à parte, a Capcom já havia tomado decisões no mínimo polêmicas para tentar nos convencer a dar pra ela ainda mais dinheiro. Só que uma delas ela tentou esconder e fingir que nunca aconteceu e que foi apenas um delírio coletivo ou coisa assim. Só que aconteceu. E é por isso que eu trouxe aqui o Tulkas, do sensacional canal Nerd Crônico, para me ajudar a contar essa história louca. Então se inscreva aqui no canal dele, por favor, para mais vídeos como esse. E vamos conhecer juntos essa impressionante e absurda história da Capcom. Após a crise dos videogames de 1983, o mercado ficou dividido entre os consoles e os arcades. E uma das empresas que melhor investiu nisso nos anos 80 foi a Capcom. A companhia lançava um jogo de sucesso atrás do outro, mas para cada um deles, uma placa gigante de circuitos com componentes diferentes tinha que ser construída, as chamadas PCB. Isso atrapalhava muito na produção dos games, além de ser um incômodo grande para o dono do fliperama na hora de trocar ou consertar uma máquina. Foi por isso que a Capcom em 1986 teve a ideia de copiar o Nintendinho e criar um sistema único, com especificações técnicas robustas e fixas, como um computador, para que os novos jogos fossem feitos para essa placa, ao invés de uma nova placa ser feita para cada novo jogo. Nascendo assim em 1988 a Capcom Power System, ou CPS-1, o fliperama da Capcom. O sistema se tornou um sucesso, trazendo jogos incríveis como Ghouls 'n Ghosts, Final Fight, Strider, Captain Commando e, claro, o mais famoso de todos, Street Fighter 2. O problema é que com o sucesso vieram os problemas também. Rapidamente a CPS-1 foi hackeada e vários jogos feitos para ela passaram a sofrer modificações e serem vendidos sem que um centavo entrasse na conta de quem os criou, como o famoso Street Fighter de rodoviária. Para piorar, na primeira metade da década de 90, o Super Nintendo e o Sega Genesis, conhecido no Brasil como Mega Drive, estavam cada vez mais fortes, o que aqueceu em muito o mercado de consoles domésticos e muita gente passou a ter um videogame em casa, ao invés de gastar dinheiro em fliperamas. Com isso, muitas empresas passaram a também se arriscar produzindo seu próprio console, criando uma competição difícil para as já cansadas placas de arcade dos anos 80. E é aqui que a loucura da Capcom começa, sendo influenciada pela maior rival. Se você é inscrito aqui do canal, já conhece a história do lendário Takashi Nishiyama e sabe o que foi dele a ideia do grande diferencial do fliperama de sucesso da SNK. Lançada em 1990, a poderosa e extremamente versátil plataforma Neo Geo conseguia a proeza de funcionar ao mesmo tempo nos dois principais mercados da época, no arcade com a MVS e nas casas das pessoas com o AES, um console de mesa que era basicamente um fliperama Neo Geo com carcaça de videogame. Ó, guarde bem esse número para comparar com o que eu vou falar mais à frente. Mesmo com um preço altíssimo, até 1997 a plataforma da SNK já tinha vendido quase 1 milhão de unidades só nos consoles. E, para a revolta da Capcom, chegou a liderar o mercado japonês de fliperamas, gerando um lucro inacreditável, como relatado na Amusement Press em 1994. Então, com esse cenário, ficou claro para a Capcom que era preciso renovar e dar um passo à frente, pois a CPS-1, mesmo com o gigantesco sucesso de Street Fighter 2, já não tinha o mesmo desempenho financeiro e técnico, e estava ficando muito para trás. A companhia ainda tentou lançar uma atualização para a placa, a CPS 1.5, com uma tentativa de combate à pirataria e outras melhorias, mas não foi suficiente. Era preciso investir e dar um passo à frente. Foi então que a poderosíssima e avançada placa CPS-2 foi produzida e lançada em 1993. Só que isso gerou um novo problema gigantesco. Cerca de um ano após o lançamento, surgiu a pergunta: o que fazer então com as milhares e milhares de máquinas com a CPS-1 que estavam prontas no estoque da Capcom, sendo que já estavam com a CPS-2 trabalhando? Devido a razões políticas, ainda tínhamos uma carga completa de sua antecessora, a placa CPS-1, em nossos depósitos. Em termos contemporâneos, o CPS-2 é como um PlayStation 3, enquanto o CPS-1 é um PlayStation 1. O abismo tecnológico entre eles é enorme, explicou Yoshiori Ono em entrevista à Eurogame em 2014. A CPS-1 se tornou obsoleta e a empresa havia produzido demais. Para piorar, várias máquinas com a CPS-1 já bastante usadas começaram a ser devolvidas pelos clientes que alugavam elas. Pois afinal, ninguém queria mais os arcades ultrapassados por concorrentes como a MVS da SNK e a CPS-2 da própria Capcom.
Então como resolver isso? Jogar no lixo por ser uma tecnologia mais antiga e muito usada? Baixar os preços e talvez engolir algum prejuízo? Não para a Capcom. Como confirmou no próprio fórum da companhia, o então vice-presidente de planejamento estratégico dela em 2009, Christian Svensson, a Capcom bizarramente decidiu aproveitar a oportunidade para atacar a sua maior rival, criando um concorrente direto para o Neo Geo da SNK. Boas notícias para os fãs de arcade de longa data. Se você adquirir o CPS Changer, um produto original desenvolvido pela Capcom, poderá curtir essa obra-prima na TV da sua casa. Diz um anúncio na revista Gamers em janeiro de 1995, destacando uma das várias versões de Street Fighter 2. A Capcom criou seu próprio console, reutilizando peças velhas e usadas, nascendo Capcom Power Sister Changer. E ele tinha exatamente as mesmas premissas da Neo Geo. Só que é aqui que a desgraça começa. O CPS Changer, quando todo montado e ligado, era gigantesco, pesado e estranho pra caramba. Basicamente era um aparelho que reconhecia a placa de arcade CPS-1 usada, utilizando um monte de adaptadores diferentes ao mesmo tempo para poder funcionar como um console. Já que, diferente da Neo Geo, as placas da Capcom não tinham sido projetadas para funcionar assim. Por isso, segundo uma entrevista da Nintendo Life com o colecionador Lawrence NFG Wright, cada fita tinha que ter sua própria caixinha de som, processador principal, memória RAM e demais itens que o console da Capcom simplesmente não tinha. As fitas inclusive eram na verdade as placas dos jogos da CPS-1 adaptadas dentro das carcaças dos games da CPS 1.5 que sobraram no estoque. O CPS Changer era um verdadeiro Frankenstein da gambiarra. Mas calma, que ainda piora. O console da Capcom vinha em uma caixa de papelão básica, vendida em qualquer lugar para embalar coisas, apenas com os dizeres Capcom Power Sister Changer impressos junto ao logo da Capcom. O console era vendido apenas em sistema de bundles, ou seja, kits diferentes com um monte de coisa dentro. O mais divulgado foi anunciado por 39.800 ienes, que na época era equivalente a cerca de $400, o valor de um PlayStation 5 hoje. E nele vinha o console, o controle, que já vamos falar sobre essa loucura daqui a pouco, e uma fita de Street Fighter 2 Turbo, ou seja, 9.000 ienes mais barato que os 48.800 ienes da concorrente Neo Geo AES na época. Uma bela cutucada na concorrência, só que a SNK decidiu não deixar barato e logo após o lançamento da Capcom, a criadora de KOF não só deu um desconto em todos os seus jogos, como baixou o preço do seu console para 24.400 ienes, exatamente 10.000 a menos que o kit mais barato da Capcom, e vinha apenas com o CPS Change e o jogo sem controle nenhum. O console vinha sem controle pra jogar. Parece bizarro, mas tem um motivo. A Capcom adaptou uma atitude questionável, mas que já havia acontecido no Japão na época. A Nintendo vendeu o Super Nintendo no Japão sem fonte de alimentação, por exemplo, porque se supunha que os jogadores ainda tinham o seu antigo Famicom, o Nintendinho em casa. Era também um meio de se cortar custos e enfraquecer o mercado de usados do Super Nintendo, já que os jogadores usariam a fonte do antigo NES no seu recém-comprado SNES. Explicou o colecionador Wright, e provavelmente, inspirada nisso e em mais um ataque de oportunidade, a Capcom simplesmente não desenvolveu um controle para o seu console. Ela decidiu fazer o quê? Mais uma gambiarra maluca. Quando estava lançando Street Fighter 2 Champion Edition nos consoles em 1993, a Capcom desenvolveu o CPS Fighter, como é possível ver neste anúncio aqui na EGN de novembro daquele ano. Este era um controle simulador de arcade para Mega Drive e Super Nintendo, utilizando peças de fliperamas. Inicialmente o controle teve uma grande tiragem, sendo distribuídos até para o ocidente, mas adivinha o que em 1994 estava sobrando nos estoques da Capcom? Um monte de controles de CPS Fighter da versão de Super Nintendo. Então ela pegou eles e as carcaças de alguns de Mega Drive, pintou de preto e colocou para vender como controle principal do CPS Changer. Mas se é um controle de Super Nintendo, ele não deveria funcionar num console meio arcade de outra empresa, né? Mas a Capcom resolveu isso fazendo uma entrada de controle idêntica à do console da Big N. E dentro do Changer, fez outra intrincada gambiarra com um adaptador pro Frankenstein reconhecer os comandos dos controles como se fossem de um arcade de fliperama. Tudo isso sem notícias de alguma autorização oficial, parceria ou pagamento pra Nintendo. Com isso, não só o controle da Capcom funcionava, mas qualquer controle do console da criadora do Mario também poderia
poderia ser usado para jogar qualquer jogo do console. Quer dizer, não que a biblioteca dos jogos da CPS Changer seja algo que possamos chamar de normal também. Eu vou tentar explicar. Tenta entender isso aqui. Por mais que um console fosse uma simples adaptação do fliperama, todos os jogos da CPS Changer eram diferentes do arcade. Não só por terem que colocar várias adaptações e gambiarras para as fitas conseguirem funcionar, mas também por conterem correções, opções e melhorias com relação à versão original lançada em arcade. Além disso, vinham com o modo URA, um novo esquema de jogo, às vezes habilitado no menu de opções, às vezes habilitado por código secreto em certas telas, que davam propriedades diferentes ao game jogado. Segundo o fórum NeoGAF, o exemplo está em Capitão Comando, que com esse modo ativado, os personagens ganhavam mais movimentos, haviam mais inimigos na tela, mais munição e outras diferenciações da versão original. E essa é provavelmente a melhor parte da CPS Changer. Mas tudo isso tinha um preço, um grande preço. Cada jogo custava 20 mil ienes, o que na época dava cerca de $200 cada na correção monetária. Ou seja, mais da metade do valor do console inteiro. A nível de comparação, hoje, um jogo base mais caro vendido no lançamento para PlayStation 5 custa $70. E a Capcom cobrava quase 3 vezes isso entre 1994 e 1995 para jogos dos anos 80, como Final Fight. Mas isso era parte de um plano maior. A Capcom anunciou o console dizendo que os jogos para a plataforma seriam, abre aspas, lançados um atrás do outro, e que, entre aspas, também é uma pechincha se você comprá-los a granel. Sim, a granel. A Capcom colocou esse valor alto por um jogo, pois quanto mais jogos você comprasse, maior o desconto por cada você receberia. O famoso desconto progressivo. Assim, se você comprasse 3 games ao mesmo tempo, por exemplo, você pagaria 55 mil ienes ao invés de 60 mil, que era um desconto num valor semelhante ao preço de um jogo novo de outras plataformas. Uma tentativa de fazer as pessoas comprarem muitos jogos ao mesmo tempo e assim esvaziar os depósitos mais rapidamente. Mas os jogos valiam a pena? Então, quando foi lançado, além do Street Fighter 2 Turbo, que vinha no console, os únicos jogos adaptados para rodar na CPS Changer no lançamento eram Street Fighter 2 Champion Edition, Warrior of Fate, Capcom World 2, Adventure Quiz, Saturday Night Run Masters e Final Fight. Apenas esses 5. Apenas em meados de 1995, novos jogos para o console foram disponibilizados: Capitão Comando, Moscow Bomber Duel, Knights of the Round e The King of Dragons. No total, a biblioteca inteira do console conta apenas com esses 10 jogos e mais um que eu vou falar daqui a pouquinho. Com isso, com todo esse conjunto de desvantagens para o consumidor, eu te pergunto, quantas unidades da CPS Changer você acha que foram vendidas? 1 milhão? 500 mil? 100 mil? 10 mil? Então, a Capcom sabia que estava vendendo basicamente um produto reciclado e reaproveitado dizendo que era novo. Ela não enviou a CPS Changer para nenhuma mídia avaliar, nem fez comerciais ou colocou em lojas de varejo. Ela fez publicidade por conta própria, colocando anúncios apenas em revistas pro povão e afirmando que essas atitudes eram por uma melhor qualidade e transporte do produto, e sustentando que, no caso improvável do produto estar sem estoque, eles resolveriam, garantindo que tinham bastante peças para uma grande demanda. Para piorar, como a intenção era limpar os galpões de arcade da Capcom no mundo inteiro o mais rápido possível, o lançamento foi programado já para novembro de 1994, competindo diretamente com a estreia do Sega Saturn, um dos recordistas históricos de vendas em lançamento, e o PlayStation 1, o revolucionário console 3D que eu nem preciso falar muito sobre. O resultado foi nada além do óbvio. Foi um fracasso inacreditável que sequer foi lançado no ocidente, como aponta a revista EGM 67. Foi então que a Capcom resolveu se pronunciar. Em entrevista às 2 edições da revista Game Machine de fevereiro de 1995, ou seja, 4 meses após o lançamento da CPS Changer, o tom da Capcom já era completamente diferente de quando anunciaram o videogame. A companhia mudou completamente a abordagem e disse que era apenas um adaptadorzinho, que só havia um problema
produzido 1000 unidades que era apenas para fãs obstinados, entre outras justificativas. Só que sendo verdade ou não, como é um pronunciamento oficial, indica que até aquele momento a Capcom não tinha vendido nem 1000 cópias de seu suposto videogame baseado na CPS-1. E fica ainda pior, quando se percebe que ele ficou à venda até 1996, quando a CPS-3 já estava se preparando para ser lançada. Oficialmente, a CPS Changer foi descontinuado nesse mesmo ano, pouco mais de um ano após seu lançamento. Colecionadores internacionais como o youtuber Jarm estimam que no total foram vendidos cerca de 200 cópias do console da Capcom apenas. 200! Um número realmente impressionante. Mas, em uma última tentativa de vender alguma coisa antes de encerrar o suporte ao CPS Changer, a Capcom anunciou um último jogo para ele como um agradecimento aos fãs. Algo especial, feito com carinho, pois os clientes merecem. O recém-lançado para CPS2 Street Fighter Alpha seria disponibilizado para a plataforma baseada na placa inferior. Lindo, né? Pelo menos foi o que ela disse em público. Mas nos bastidores a realidade era bem diferente. Com o CPS2 aparecendo em todos os lugares, também nos pediram para criar algo no CPS1 para ajudar a acabar com o estoque disponível que tínhamos. Sempre tínhamos disponível no estoque. Explicou o designer Hideaki Tsuno sobre a criação de Street Fighter Alpha em entrevista à própria Capcom em junho de 2016, basicamente contradizendo aquela entrevista da empresa para Game Machine. Só que a criação do game para aquele sistema tão defasado não foi nada fácil. Street Fighter Alpha foi desenvolvido para CPS2, uma placa-mãe de arcade muito poderosa. A empresa decidiu que o jogo deveria estar disponível para CPS1, assim como para CPS2. Recebi ordens para portar as músicas de volta para o CPS1 em no máximo 3 semanas. Pensando nisso agora, mesmo naquela época a Capcom era muito boa em espremer as pessoas até a última gota de sangue para fazerem um trabalho. Reclamou Yoshinori Ono naquela mesma entrevista à Eurogamer. Segundo a própria Capcom, a CPS2 tinha potência de 10 placas CPS1. Com isso, a versão de CPS Changer, que seria uma homenagem, mas que foi feita às pressas e usando apenas 10% de seu poder, ficou visivelmente linda e tecnicamente um lixo. Cheio de problemas, faltando animações, sons e principalmente cara pra caramba. Cerca de $300 só pelo jogo, mais caro até que o próprio console inteiro com fita junto. Ao que parece, a Capcom queria repassar o custo da produção da versão para os jogadores. Por isso fez o anúncio como se fosse algo especial e cobrou esse valor. No fim, por mais que visualmente agradasse, a fita de Street Fighter Alpha tinha tantos problemas que usaram ela como base para conseguir desbloquear o sistema de segurança da Capcom e aumentar a pirataria dos produtos da empresa. Para o Wright, mesmo com vendas abaixo do esperado, o CPS Changer foi um dos frutos de um período muito experimental no Japão, quando várias marcas lançavam produtos inusitados, e no meio disso a Capcom lançou o seu. A bolha japonesa tinha acabado de estourar, e as empresas japonesas ainda estavam cheias de dinheiro, e então nenhuma ideia maluca era realmente muito maluca. Lembremos do sistema de computador Sharp X68000, do Nissan Skyline R32, do Sony Minidisc e assim por diante. Como argumentou o colecionador para Nintendo Life. Por outro lado, com esse fracasso gigantesco e a Capcom simplesmente fingindo que nada disso aconteceu e que nunca lançou à venda um console feito de peças velhas e usadas na vida, desaparecendo com qualquer menção sobre isso em suas comunicações oficiais, seja no Ocidente ou no Oriente, poucas cópias dos jogos e do CPS Changer são encontrados hoje, se tornando um dos consoles mais raros do mundo. Isso segundo o Videogame Console Library, e por isso sendo vendido muito rapidamente quando aparece nas lojas de usados, custando valores estratosféricos que poderiam dar entrada na compra de um carro novo. É impressionante como o lixo vendido por uns pode se tornar o ouro comprado por outros. Mas sabe o que é ouro pra mim? A sua inscrição aqui no canal. Eu vou deixar um desafio pra você. Se inscreva no canal e marque o sino de notificações com todas. Se em 4 vídeos nenhum tiver alguma coisa que te surpreenda, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Estamos combinados? E muito obrigado ao Tucas do canal Nerd Crônico, que eu faço questão de ser um apoiador, pois a qualidade dele é o que eu almejo um dia conseguir aqui no meu canal. É um prazer enorme ter você aqui, Tucas. Pô, Renato, que isso, eu que agradeço o convite e os elogios. Eu espero poder voltar mais vezes aqui, assim como eu espero que a Capcom lembre que é dona de um jogo chamado Dino Crisis. Ai, ai.
Enfim, até a próxima. Boa, valeu. E se quer saber mais sobre o ódio e até onde foi a rivalidade da Capcom com a SNK, tem esse vídeo aqui, recomendadíssimo. Já o vídeo especial que eu falei sobre o gênio Takashi Nishiyama, criador de tudo que você conhece, tá bem aqui. Dê uma chance, eu espero que valha pelo menos um like. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Buenas!